Agora vamos ver um exemplo de um argumento dedutivo não válido. Argumentos dedutivos não válidos são aqueles argumentos que, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão pode ser verdadeira, mas também poderá ser falsa. Quer dizer, nada podemos garantir sobre a conclusão. Se as premissas forem verdadeiras, nada posso garantir sobre a conclusão. Vejamos um exemplo. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Todos os mamíferos são mortais. Todos os gatos são mortais. Conclusão, todos os gatos são mamíferos. Este argumento é válido ou não válido? Bem, vamos ver qual é a estrutura deste argumento. Que estrutura nós temos aqui? Vejamos. Para ver a estrutura, eu vou chamar mamíferos de A. Então, mamíferos, nós vamos chamar de A. Mamíferos será. Mortais, eu vou chamar de B. Mortais, eu vou chamar de B. Gatos, eu vou chamar de C. Mortais, será B. Gatos, nós chamamos de C. Mamíferos, é o A. Então, nós temos a seguinte estrutura. Primeira premissa, está dizendo que todo A é B. Segunda premissa está dizendo que todo C é B. A conclusão que nós estamos tirando aqui é que todo C é A. Será que este argumento é válido? Para analisar se ele é válido ou não, vamos ver o que acontece com essa conclusão quando as premissas forem verdadeiras. Então, vou supor que as premissas são verdadeiras, que a primeira premissa é verdadeira e que a segunda premissa é verdadeira. Vamos ver o que acontece com a conclusão. Bem, já que a primeira premissa é verdadeira, todo A e B é verdade, o diagrama de todo A e B seria aqui, ó. O A está contido no B. Todo A é B. Então, essa primeira premissa é verdadeira. Agora, todo B é C. Todo B é C significa que o B está contido no... Perdão, todo C é B. Todo C é B significa que o C está contido no B. C está contido no B. Já que todo C é B, vou botar o C dentro do B, ó. Coloquei o C aqui dentro, ó. C aqui dentro. Todo C é B. A segunda premissa é verdadeira. Nós temos as duas premissas verdadeiras. O que nós podemos dizer sobre a conclusão? Todo C é A. Todo C é A, observando a figura, o diagrama, todo CA, o C está contido no A, todo C é A é verdade. Todo CA é verdade. Nós temos as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Será que é válido? Não, não é válido. Não é válido porque se todo C é B, nós colocamos o C dentro de B, mas o e o C dentro de A. Mas todo C é B, o C poderia estar assim, ó, dentro de B. Nesse caso, todo C é B também seria verdade. Mas a conclusão, todo CA, olhando para essa figura, todo CA, nessa figura em vermelho, seria falso. Ó, isto significa, então, que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão poderia ser verdadeira, mas também poderia ser falsa. Ora, se existe a possibilidade de encontrarmos premissas verdadeiras e a conclusão falsa, se existe esta possibilidade, significa que esta estrutura é a estrutura de um argumento não válido. Porque nessa estrutura podemos ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Isto é um argumento não válido, pois existe esta possibilidade. Já que existe essa possibilidade, a estrutura é de um argumento não válido, portanto,
Portanto, nosso argumento também será não válido. Este argumento será, então, não válido, porque ele possui uma estrutura de um argumento não válido. Logo, isto é um argumento não válido. Isto é um argumento não válido. Vamos falar agora de alguns argumentos válidos especiais. O primeiro argumento válido especial é o argumento conhecido como afirmação do antecedente. A afirmação do antecedente ou modus ponens. Modus ponens. O argumento é o seguinte: o argumento válido chamado afirmação do antecedente possui a seguinte estrutura. A primeira premissa é uma condicional, se P, então Q. A segunda premissa é a afirmação do P. A conclusão é o Q. Todo argumento com essa estrutura será um argumento válido. E este argumento válido é conhecido como a afirmação do antecedente ou modus ponens. A afirmação do antecedente ou modus ponens. Essa estrutura é a estrutura de um argumento válido, conhecido como afirmação do antecedente. Vejamos o exemplo. Se o número é divisível por 2, então é par. O número é divisível por 2. Conclusão, o número é par. Este argumento é um argumento válido. Por quê? Olha, o número é divisível por 2, eu vou chamar de P. O número é par, vou chamar de Q. A segunda premissa, o número é divisível por 2, esta segunda premissa, é o nosso P. Essa conclusão, o número é par, é o nosso Q. A estrutura deste argumento é, primeira premissa, é CP, é então Q. A segunda premissa, o número é divisível por 2, é P. A conclusão que a gente teve lá embaixo, o número é par, é Q. Este argumento tem a estrutura ao lado. Logo, como este argumento tem essa estrutura do argumento válido. Isto é a estrutura de um argumento válido. É a estrutura do modus ponens, a afirmação do antecedente. Portanto, este argumento é válido. Este é um argumento válido. A afirmação do antecedente ou modus ponens. Outro argumento válido, também conhecido, é o argumento chamado negação do consequente, ou modus ponens. A negação do consequente seria o seguinte: o argumento válido chamado negação do consequente possui a seguinte estrutura. A primeira premissa é uma condicional, é CP, é então Q. A segunda premissa, a gente nega o consequente, nega o Q. Se a conclusão for a negação do P, é um argumento válido. Essa estrutura de um argumento válido, conhecido como negação do consequente ou modus ponens. Negação do consequente ou modus ponens. Veja o exemplo. Veja então o exemplo. Se o número é divisível por 2, então é par. O número não é par. Conclusão, o número não é divisível por 2. Então, temos aqui a conclusão, o número não é divisível por 2. Será que esse argumento é válido? Bem, vamos ver a estrutura. Se o número é divisível por 2, o número é divisível por 2, eu vou chamar de P. O número é par, eu vou chamar de Q. O número não é par. Aqui nós temos a negação de Q. Essa conclusão, o número não é divisível por 2, é a negação de P. Este argumento tem a estrutura. Primeira premissa é CP, é então Q. A segunda premissa, nós negamos o consequente, é não Q. A conclusão que a gente chegou lá embaixo é o não P. Essa é a estrutura de um argumento válido. Essa é a estrutura
da negação do consequente, ou o modo Stones, já que este argumento tem essa estrutura, e esta estrutura é de um argumento válido, portanto, este argumento embaixo é um argumento válido, porque é o modo Stones, ou negação do consequente. Isso quer dizer então o seguinte, nós vimos dois argumentos válidos. Esse que estamos vendo aqui é a negação do consequente. Se você nega o que, se você nega o consequente, você pode tirar a conclusão, como conclusão a negação do P. A volta de Q para P, você teria que negar o que, então a conclusão é o não P. Já no anterior, que era a afirmação do consequente, se você afirma o consequente, a conclusão pode ser, se você afirma o antecedente, a conclusão é o consequente. Na afirmação do antecedente, se você afirma ele, pode concluir o quê? Afirmou P, pode concluir o quê? Negou o quê? Pode concluir o não P. Veja então esses dois exemplos. Este aqui é conhecido como negação do consequente, ou modo Stones, e o anterior era a afirmação do antecedente, ou modo Stones. Dois argumentos famosos. Beleza? Bem, continue na próxima aula aí. Vamos ver argumentos não válidos. Vamos ver então as falácias. Na próxima aula teremos as falácias e também uma aula só de exercícios aí de questões resolvidas. Continue assistindo então nossas questões e até a próxima aula. Obrigado, gente.